O Morro dos Ventos Uivantes é um filme de 2026, dirigido por Emerald Fennell, estrelado por Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau e Alison Oliver. A tragédia assola quando Heathcliff se apaixona por Catherine Earnshaw, uma mulher de uma família rica na Inglaterra do século XVIII. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um filme recente aí, O Morro dos Ventos Uivantes. O filme estreou semana passada, né, no momento que eu tô postando esse vídeo, e eu acho que é um assunto que tá bastante alto aí. Eu queria aproveitar pra falar desse, porque a gente já viu uma versão mais antiga aqui também. E bom, o filme, eu acho que é uma sinopse, né, que no geral a maioria das pessoas meio que já sabe. Acho que o pessoal que tá assistindo aqui, muita gente já viu o antigo, né, do pessoal que acompanha o canal aí, pelo menos a julgar por quando eu postei o vídeo do antigo lá atrás, há muito tempo atrás, era outro formato de canal ainda, né, então na verdade pode ter gente que chegou depois, eu não preciso refazer aquele vídeo um dia, mas eu acho essa sinopse que eu li antes é a do Letterboxd, né, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu não falo todo o vídeo, então pensando que pode ter gente que não sabe, eu sempre leio a sinopse que consta no Letterboxd, pelo menos no momento que eu fiz esse roteiro, né, eu não sei o quanto eles trocam a sinopse de lá em algum momento, e frequentemente eu acho que ela não é muito boa. Eu não sei se ela é feita pela equipe do Letterboxd, se ela é feita pela produção do filme, no caso do filme novo, né, se ela é feita meio pelo marketing do filme e eles pegam de algum lugar oficial, eu não sei como é que funciona, pra dizer a verdade, e eu uso ela só pra usar de algum lugar, né, como eu já faço muitas coisas pelo Letterboxd mesmo, eu aproveito pra usar de lá. Mas eu acho que essa sinopse é bem ruim em relação à história do filme, porque, né, são essas crianças, a Catherine, que o pai dela um dia chega em casa com esse menino que é o Heathcliff, que ele pegou na rua, e aí vai depender a versão da história diferente, mas é um menino que ele trouxe pra casa e meio que adotou, mas obviamente adotou de um jeito que ele não trata o menino do mesmo jeito que ele trata a filha, obviamente. A filha é filha, o menino, sei lá, né, ele meio que bota pra ser empregado, mas meio que tirou da rua, né. Na versão desse filme, ele tinha um pai bêbado, uma coisa assim, e aí ele que batia muito no menino, e aí ele leva como se estivesse meio que salvando o menino, tá vendo? É meio essa vibe, assim. E aí, desde muito criança, esses dois que crescem juntos, já crescem muito próximos, né? Eu acho que em todas as versões tem essa ideia. Eu não li o livro, tá? Vamos já deixar isso claro aqui, eu falei isso na outra vez. Eu até tentei ler o livro a tempo de ver esse filme, mas acabei não conseguindo. Ainda quero um dia, mas o dia que eu ler, de repente, eu faço um outro vídeo aí, fazendo mais comparações. Mas eu acredito que todas as versões têm essa coisa deles serem criados juntos, né? Meio que desse jeito aí, e eles já desenvolverem essa proximidade muito grande desde criança. E aí, quando eles ficam adultos, já fica aí esse conflito de um gostar do outro, mas ela tem aspirações de crescer na vida, e crescer na vida para uma mulher no século XIX era essencialmente casar com um homem rico, né? E inclusive isso eu acho que é um problema muito grande dessa sinopse, porque essa sinopse diz que ela era uma mulher de uma família rica, e ela não era uma mulher de uma família rica. Ela no máximo é rica em comparação a ele, que era de rua praticamente, mas ela não é rica, tanto que toda a ideia é que chega um vizinho, né, alguém compra ali uma casa, um terreno perto dela e vai morar lá, e esse cara é muito rico e ela acaba aceitando casar com esse cara porque esse cara é muito rico. Então a Catherine não é rica, ela tem mais dinheiro que o Heathcliff, que não tem nada, né, e ela tem empregados, assim, poucos, mas ela tem empregados, né, mas ela não é rica. Inclusive eu acho que comparando os dois filmes, porque de novo eu não li o livro, mas a gente já fez um vídeo aqui sobre um filme de 1940, 30 e alguma coisa. Acho que é 30 e alguma coisa. Que é com o Laurence Olivier. A gente fez um vídeo sobre aquele filme, né? Que é um filme, uma adaptação bem famosa. Então eu vou aqui nesse vídeo fazer um pouco aí a comparação com os dois, já que o outro é um vídeo que eu falei aqui também. É um filme que eu falei aqui também. E já que eu não tenho o livro pra comparar, eu vou fazer essa comparação com os dois filmes. E eu acho que comparando com o outro filme, eu já acho que no outro filme ela não era rica, mas eu acho que ela é um pouco mais. Nesse filme, eu acho que a casa dela é tão cedo mostrada como um lugar meio ruim, meio caindo aos pedaços, sabe? Que eu acho que faz um tanto de diferença. Bom, deixa eu falar umas curiosidades primeiro, porque, né, a sinopse é meio essa, né? Eu acho que a sinopse todo mundo meio que já sabe, né? É um grande clássico aí da literatura. É um grande problema que pessoas que não conhecem muito bem a história pensam que é uma história de amor. Pessoas que conhecem melhor a história, no geral, todas concordam que não é uma história de amor. É uma história muito mais de vingança e, sei lá, toxicidade e coisas do tipo. Mas né? O filme é baseado nesse livro da Emily Bronte, de 1847, o livro. O filme foi produzido
produzido pela Margot Robbie, obviamente vários produtores, né? Mas um dos produtores foi a Margot Robbie, foi produzido por uma empresa que é dela. E aparentemente esse é o terceiro filme que ela produz da Emerald Fennell. Se eu não me engano, a Emerald Fennell só tem 3 filmes como diretora. Eu acho que é um curta, mas 3 longas, né? Que é o Saltburn, o Promising Young Woman, que eu agora não vou lembrar o nome em português, e esse. É o primeiro que eu vejo, eu não vi os outros. Eu sei que o Saltburn é um filme que foi muito falado, eu acho que o outro até foi falado também. Mas o Saltburn, que também é com o Jacob Elord, foi um filme muito falado na época que saiu, mas eu não assisti. Então esse é o primeiro filme dela que eu tô vendo. E é isso, aparentemente a Margot Robbie na verdade produziu todos, esse é o primeiro que ela estrela, eu acho. Tem isso, aparentemente o Jacob Elord tava cogitando fazer uma pausa na carreira, tirar umas férias aí, mas a Fennell ofereceu esse papel pra ele sem precisar de testes nem nada, e aí ele aceitou, porque, né, acho que é um papel é um papel de peso, né, nada é uma obra muito clássica, então acaba sendo um papel que inevitavelmente vai ter um peso aí muito grande para um ator. A decisão de escolher o Jacob Elord para um papel que tem uma etnia frequentemente discutida foi uma coisa, gerou uma discussão. Existe toda uma coisa de falar em... muita gente fala sobre o fato de que o jeito que ele é descrito no livro é pra ele ser negro, o Heathcliff, né, o personagem, é pra ser um personagem negro. Essa interpretação não é, tipo, óbvia. O livro não diz ele é negro. Na verdade, o livro diz que ele parece um cigano de pele escura, o que, né, não é a mesma coisa, porque um cigano a gente entende que ainda seria uma etnia europeia, mas com uma pele mais escura e não muito branco, que de qualquer jeito o Jacob Elord ainda é bem branco. Então, em qualquer variação que você considerar aí de como que ele é descrito no livro, em nenhum cenário eu acho que ele combina exatamente com o Jacob Elord, o que, né, é uma discussão que vai muito além desse filme, na verdade. A grande verdade é que essa discussão vai muito além desse filme, né? É toda uma coisa sobre escalar atores brancos em papéis não brancos e como isso perpetua aí um racismo meio inerente, e, né? É uma discussão muito grande, como eu falei, é uma discussão que vai muito além desse filme, então eu vou me focar um pouco nos pontos que realmente são dentro do filme, que é o fato de que a Emerald Fennell foi questionada por conta da escolha do Jacob Elord pro papel, e a resposta que ela deu foi que ela acha ele a cara da ilustração do Heathcliff que tinha na capa do livro que ela leu, quando ela leu pela primeira vez esse livro, tinha ali uma ilustração do Heathcliff, imagino que na capa, e ela disse que o Jacob Elord era a cara dessa ilustração. Sem ver essa ilustração, fica difícil a gente dar uma opinião concreta, mas esse é o argumento dela. É um argumento que eu acho que combina um pouco com algumas coisas do filme que eu vou falar mais pra frente, mas enfim, né, essa foi a desculpa que ela deu. O filme tem uma trilha sonora composta pelo Anthony Willis, que é um compositor que eu desconheço. Eu já tinha trabalhado com ela no Saltburn, mas com diversas músicas originais feitas pro filme, aparentemente um álbum inteiro de músicas originais feitas pro filme, composto pela Charli XCX, que eu acho que ajuda com essa imagem de que o filme é pra ser uma coisa mais moderna. O filme ainda se passa na época em que é pra história se passar, ou pelo menos, mais ou menos, mas eu acho que na época correta. E, né, mas ele tem uma linguagem que eu acho que é bem mais moderna. De novo, a gente vai elaborar isso mais pra frente. Mas eu acho que combina aí a ideia da Charli XCX fazendo a trilha sonora com essa proposta. E aí, bom, tem uma parte que eu achei interessante, que eu encontrei uma informação que a Emerald Fennell disse, uma lista de filmes que ela assistiu, que ela aparentemente chamou de suas histórias de amor preferidas. Histórias que mudaram, subverteram e até obliteraram convenções do gênero. E são esses filmes aí que ela disse que reassistiu em preparação pra fazer esse. E tem a lista, e aí eu separei a lista pra gente comentar aqui. Poucos filmes da lista eu já vi. Então a gente tem um filme de 1942 que eu não vi, chamado Na Noite do Passado, desconheço. Temos um filme de 1946 chamado Neste Mundo e no Outro, que no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele é o próximo filme da lista dos 1001 filmes que eu preciso assistir. Se eu não me engano, é o filme número 202. Eu acho que é o 202. É o ponto em que eu tô na lista, porque, né, eu gravo os vídeos com uma certa antecedência, então tá indo ao ar aí, eu acho que 180 e pouco, mas o próximo que eu tenho pra assistir é o 202, que aí é esse, Neste Mundo e no Outro. É um filme, curiosamente, com o David Niven, que faz o Edgar Linton, que é o cara com quem a Catherine se casa, na versão do Laurence Olivier que a gente
gente viu aqui, curiosamente. Mas aí aparentemente é isso, não vi ainda, então não posso comentar. Longe deste Insensato Mundo, um filme de 1967, também não vi. Pele de Asno, de 1970. O Porteiro da Noite, de 1974. E aí o primeiro filme dessa lista que eu já vi na vida, que é Drácula, de Bram Stoker, de 1992. É o do Coppola, né? É o famoso Drácula aí do Coppola, que é estrelado pelo Gary Oldman no papel do Drácula, com a Winona Ryder fazendo a Mina e o Keanu Reeves fazendo o Jonathan Harker. Eu entendo um pouco, lembrando, né? Eu assisti esse filme faz muitos anos, mas lembrando assim, eu acho que eu até enxergo um pouco a influência desse. Eu acho que muito pela época, né? São épocas bem parecidas. Eu acho que Drácula se passa um pouco mais pro final, ou pelo menos foi escrito, mais pro final do século XIX, um pouco depois do coisa, mas ainda é ali mesmo século, ambos na Inglaterra, mesma região mais ou menos, e eu entendo um pouco a influência, eu acho que mais no cenário, do que talvez em outras coisas. Aí temos Crash, Estranhos Prazeres, de 1996, que é um filme bem polêmico, eu nunca assisti, mas é um filme bem polêmico aí, porque ganhou o Oscar de melhor filme e muita gente diz que não merecia. Romeu e Julieta, de 1996, que é a versão do DiCaprio e da Claire Danes, que é também um filme, eu acho que esse, também é um filme que eu assisti há muitos anos, né? Mas eu acho também que é um filme que justamente tem essa ideia de pegar uma história romântica, né? Trágica também, mas uma história clássica e dar uma roupagem moderna. Sendo que o Romeu e Julieta do DiCaprio traz totalmente a história para os dias de hoje, né? Algo que o Morro dos Ventos Uivantes da Fennel não faz. Mas eu acho que ela faz a coisa da linguagem, né? Então ela faz a coisa de trazer para uma linguagem que é bem moderninha, goste ou não, é bem moderninha. E então eu entendo esse ponto, talvez, como uma influência. De novo, tendo assistido o filme há muitos anos atrás, né? O Romeu e Julieta, que eu não lembro. Depois temos Fim de Caso, de 1999, desconheço. Romance, de 1999, desconheço. Barba Azul, de 2009, também desconheço. A Criada, de 2016, filme coreano aí do Park Chan-wook, esse eu assisti. Eu não sei dizer se eu enxergo. Bom, de novo, o filme é de 2016, eu vi na época que saiu, A Criada. Eu acho que eu não vi de novo, eu só vi na época que saiu. Então, né, vamos manter esse adendo aí, porque a memória não é das melhores e como eu já falei aqui em outros vídeos, eu tô assistindo quase 200 filmes num ano, então assim, é difícil lembrar, guardar na memória uma coisa vista há tanto tempo atrás. Eu não sei se eu enxergo, talvez fazendo uma análise, tipo, vendo os dois seguidos, né, é complicado analisar essas coisas assim, muito de lembrança, né. Eu acho que tem alguns que fica muito óbvio. Esse não é um pra mim que passou muito, assim, pra mim, tirando o fato de que talvez ambos os filmes tenham uma carga sexual um pouco mais relevante, mas eu não parece pra mim que a influência dela é essa. Enfim, e o último filme da lista é O Estranho Que Nós Amamos, de 2017, também é um filme que eu não conheço. E vamos lá, pra gente encerrar as curiosidades, o logotipo do filme, né, o título, escrito em inglês principalmente, né, Wuthering Heights, entre aspas, porque tá escrito entre aspas, né, é inspirado numa adaptação de 1920, uma adaptação britânica de 1920. O logo é muito parecido, só que o outro, pelo menos todas as imagens que eu encontro é em cinza, porque era tipo um cartaz preto e branco, mas é muito parecido, a letra é muito parecida e já tem as aspas. E esse filme de 1920, infelizmente, é um filme perdido, mas tem aí essa inspiração do título e a coisa das aspas. E aí, sobre as aspas, a Fennel disse que toda adaptação de qualquer livro deveria vir entre aspas. Por quê? Nas palavras dela, ela acredita que não tem como adaptar um livro tão denso, complicado e difícil como esse. E que ela não pode dizer que ela tá fazendo o Morro dos Ventos Uivantes. Isso não é possível. Ela pode dizer que ela está fazendo uma versão de Morro dos Ventos Uivantes. Palavras dela. E aí, pra gente fechar essa ideia, nesse momento em que eu tô gravando esse vídeo, a crítica, que né, assiste os filmes antes, geralmente, a crítica especializada, já deu aí suas opiniões. As opiniões não foram muito boas, no geral. Muita gente, obviamente, reclamando do filme enquanto adaptação. Essa é a reclamação geral, inclusive procurando comentários de usuários mesmo, né, de pessoas não necessariamente críticos. A principal reclamação do filme é dizer que ele não faz uma adaptação justa do livro. A crítica especializada diz muito que, num geral ali, que o filme retira a carga emocional que a obra tinha para substituir ela por uma carga sexual. E aí, vamos lá. O filme é basicamente uma fanfic, como seria o Morro dos Ventos Uivantes se ele fosse uma fanfic do século XXI, de agora, sabe? É basicamente essa a ideia. Eu acho que sim, é um filme muito sexual. É sexual, tipo, imagina... eu vi uma crítica, que eu não vou lembrar de quem era, mas era uma americana, eu acho, falando, que o filme parecia 50 tons de cinza, só que disfarçado de Morro dos Ventos Uivantes. É com uma skin de Morro dos Ventos Uivantes. E eu acho, e essa é a reclamação de muitas pessoas, e eu concordo plenamente com essa afirmação. Só parece pra mim que não
não é exatamente um problema. Eu acho assim, o filme tá sendo muito mais odiado do que amado. Eu também não amei o filme, eu achei bom, mas eu não amei o filme. Mas o filme tá sendo muito mais odiado, no geral. Todos os comentários é uma adaptação ruim. Todos os comentários que eu vejo é uma adaptação ruim. Vejo comentários que dizem algo que eu acho bem bobagem, que é tipo, você destruiu a obra da Emily Bronte. E é o tipo de comentário que eu sempre leio e penso, ela não destruiu, o livro tá aí, é só pegar e ler. Você é capaz. Se você tá na internet reclamando de um filme, você sabe ler. Você pode pegar o livro e ler, sabe? Você pode ouvir em audiobook, se você não quiser ler. O livro tá lá. Ninguém destruiu o livro em momento nenhum, enquanto ele continuar existindo, não importa que a adaptação tenha sido feita. Então assim, né? Vamos começar por aí. Eu não tendo lido o livro, comparando apenas com outro filme, bom, um ponto relevante é que uma coisa que se comenta, na verdade, a grande maioria das adaptações dessa obra, pelo que eu entendi, nunca tem o segundo ato, que seria um ato aí já com filhos dos protagonistas, sabe? É uma coisa, aparentemente, é uma parte bem importante do livro, e parece pra mim que pouquíssimas adaptações incluem essa parte. Essa também não é uma delas, não inclui essa parte. Não falei spoilers até aqui ainda, né? Vou tentar manter esse vídeo sem spoilers, já que é um vídeo tão novo, apesar de ser uma história tão clássica, né? Tão antiga, que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, mas acho que a gente consegue manter. Mas é isso, eu acho que o filme realmente não parece pra mim que é uma boa adaptação. De novo, não li o livro, mas eu acho que é bem claro que o filme não é uma boa adaptação. Eu acho que isso tá bem óbvio. Só que pra mim, pessoalmente, o filme ele me passa uma impressão de ser muito honesto e não ser uma boa adaptação. E eu acho que boa parte disso pra mim são as aspas. É um filme que desde que eu vi anunciado, eu já tava meio pensando, eu quero fazer desse, vou tentar assistir esse filme quando lançar, pra poder fazer o vídeo dele e tal, pra gente pegar logo, né? Eu tenho feito filmes recentes, vídeo de filmes recentes, mas é difícil eu conseguir fazer um filme bem no lançamento, né? E esse eu queria fazer de um bem no lançamento. O vídeo que tem hoje do antigo é na época que eu tava fazendo em formato de shorts. E ele é um shorts que o povo continua assistindo até hoje. Eu acho que justamente pela ideia de que vai sair um novo, eu acho que o outro filme já é criticado por não ser muito fiel. A verdade é essa. As pessoas gostam do outro filme mais porque é um filme clássico, sempre tem um peso esse fato. É um filme estrelado pelo Laurence Olivier, um grande ator. Tá ali meio que entre os primeiros filmes dele, assim, pelo menos os primeiros filmes de grande sucesso de público, sabe? Antes dele fazer Shakespeare, que foi uma coisa que ele ficou muito famoso fazendo, né? Então é de antes disso. Critica-se muito o final daquele filme, mas é um final que realmente, se você tira a cena do final, eu acho que o filme melhora, pelo menos pelo que eu vejo, até pela opinião da maioria das pessoas, o outro, né? O antigo. É um filme que se você tira o final, que o final é muito romântico. O final fecha num esquema muito romântico. Eu acho que se você tira o final, o filme dá uma melhorada. Ainda tem outros problemas, mas dá uma melhorada. Mas é isso, né? Esse filme aqui pega muito o lado sexual. Eu até não acho... Eu, pessoalmente, eu já recebi opiniões conflitantes em relação a isso, mas eu, pessoalmente, não acho que ele exagera. Tipo, não é como se o filme tivesse, sei lá, cenas de sexo o tempo inteiro, sabe? Eu acho que ele tem umas montagens, ele tem pelo menos uma sequência no filme, que é meio que uma montagem deles se pegando em lugares diferentes ali. Mas eu ainda acho que é uma montagem bem, pra mim, bem leve. Pro que eu esperava do filme, bem leve. Não é 50 tons de cinza, sabe? É o estilo, mas eu não acho que não é tão gráfico, por exemplo. Um ponto forte pra mim desse filme é que eu acho que ele tem visuais muito bons. Eu acho que a fotografia do filme é muito bonita. Os cenários do filme são muito bonitos. A casa do Edgar Linton, que é o cara com quem a Catherine se casa, ela meio que abandona o Heathcliff pra casar com esse cara. A casa dele é muito legal. Ela é muito legal. Ela tem uma vibe meio mágica. E ela tem uma coisa que me chamou a atenção. É sobre um filme que eu já gravei o vídeo, mas não saiu ainda no momento que vai estar saindo esse, que é A Bela e a Fera, do Jean Cocteau, que é de 1946, eu acho. É o filme 201 da lista. Que tem uma coisa que a casa, o palácio, sei lá, da fera, ele é muito mágico, né? E aí tem uma coisa que as velas que ficam pela parede são tipo braços, são realmente braços humanos, né? Segurando meio que um candelabro, assim. Nesse filme, no Morro dos Ventos Vivantes, não são braços humanos, são de gesso, né? Ou alguma coisa parecida. Mas é tipo umas mãos, é meio que uma mão assim, com uma vela em cima. E essa é a iluminação, pelo menos de uma cena que aparece muito clara, assim. A iluminação desse jeito eu fiquei pensando, não tá na lista dela, mas parece muito pra mim que foi uma referência. Embora seja visualmente diferente, parece muito pra mim que foi uma referência. Eu acho que a casa dele tem um ar meio de fantasia, sabe? Não é só rico, não é luxuoso. Quer dizer, mas não é simplesmente luxuoso. É mais
é mais fantasioso mesmo, não parece de verdade, sabe? Eu acho que muitos momentos em que mostra de cômodos diversos da casa onde ela vai morar com o Edgar, tem essa cara que não parece exatamente de verdade. Não quero entrar em muitos detalhes porque eu acho que é legal se surpreender com algumas cenas, com algumas visualizações, mas é muito fantasia, é muito, tipo, se não parece de verdade, sabe? De um jeito que eu acho que cria uma atmosfera naquele lugar, por exemplo, que é muito legal. E gera um contraste muito interessante com a casa dela. Porque são os únicos dois lugares que a gente vê no filme, praticamente. O filme começa numa ceninha, tipo, na cidade, mas é só assim, né? Depois a gente vê a casa de um e a casa do outro, e é isso. Todos os cenários são meio que ali, ou no meio do caminho, né? A região ali, a gente tem algumas cenas que é na região aberta. Mas essas são as duas casas que a gente vê. E a casa da Catherine, antes dela se casar, né? Onde ela mora com o pai, e depois o pai mora sozinho, é uma casa de pedra, né? É uma coisa rústica, que na história, ela eventualmente fica em ruínas, né? Na história normalmente, que eu saiba. Nesse filme, ela já parece um pouco em ruínas desde o começo, sabe? Até porque esse filme não tem a cena que é o começo do livro, que é uma cena que se passa já depois da história toda acontecer, né? O livro começa depois de toda a história acontecer, ou pelo menos boa parte da história. A história que os filmes adaptam, geralmente, pelo menos. Eu não sei se o ato 2, mas o filme começa e ele começa com essa casa que já tá toda arruinada, né? Mas nesse filme parece que a casa já é em ruínas desde o começo. Não tem essa cena, né? Essa cena no futuro, digamos assim. Mas a casa já parece meio em ruínas desde o começo, sabe? Ela piora ao longo do filme, mas desde o começo ela já não tá bem, sabe? O que aumenta o contraste pra casa do Edgar. E eu acho que ambas as casas são visuais muito interessantes. Eu acho que a cenografia do filme, assim, tá muito de parabéns. Eu tava pensando aqui que eu ia falar que esse é um filme que não é um filme pra concorrer muito prêmio. Tá saindo no começo do ano, né? Geralmente quem lança filme no começo do ano não tá pensando muito em concorrer prêmio. O filme lançado em fevereiro, o Oscar vai ser ano que vem, mas eu acho, hoje, né? É o primeiro filme que eu vejo do ano, então sem base nenhuma pra comparação, eu diria que a cenografia do filme merece muito, no mínimo, concorrer a um Oscar, sabe? A cenografia do filme, eu acho que tá muito legal. Eu acho que em alguns momentos ela pende pro caricato. Tem aí umas duas cenas no filme que eu achei que a cenografia, mais a cenografia do que a fotografia, né? Mas de algum jeito a gente vê ambos juntos, né? Mas mais a cenografia. Eu achei que pendeu muito pro caricato, de um jeito que eu já não achei legal, mas eu acho que na maior parte a cenografia do filme tá muito boa. Eu acho que a fotografia é legal, mas grande chance aí de ter concorrentes melhores, mas eu acho que a cenografia do filme tá muito boa, muito criativa, sabe? Eu acho muito criativa. E bom, já tô falando há muito tempo aqui, né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é bom você pensar. Se você tá vendo esse vídeo, você não viu o filme ainda, eu acho que é muito bom você pensar que não vai ser uma adaptação fiel, saiba disso, mas vai com a mente aberta que vai ser um inspirado em, sabe? Um inspirado em, e é isso. Ah, tá, uma coisa que eu queria falar. Eu gravei recentemente, mas só vai ao ar mais pra frente, um vídeo sobre uma minissérie. Primeiro vídeo aí que eu resolvi gravar recente, não sobre filme exatamente, né? Mas sobre uma minissérie que saiu na Netflix, que é Os 7 Relógios de Agatha Christie. E eu já vou adiantar nesse vídeo que eu achei uma grande porcaria. É muito ruim. Eu li o livro, inclusive, e, inevitavelmente, comparando com o livro, é muito ruim. Mas eu quero trazer esse ponto pra cá, por quê? Eu acho que existe uma diferença gigantesca em O Morro dos Ventos Uivantes, entre aspas, e Os 7 Relógios de Agatha Christie. E eu vejo isso tanto porque é óbvio no título, quanto vendo a reação das pessoas. Por quê? E é engraçado, porque enquanto tem gente reclamando, obviamente o Morro dos Ventos Uivantes traz muito mais público, né? Mas enquanto as pessoas estão reclamando que o Morro dos Ventos Uivantes não é fiel, quando ele já tinha essa coisa do entre aspas, é tipo, eu já tô te dizendo que não é fiel, sabe? O título do filme já te disse que não é fiel. Faz sentido você reclamar que não é fiel? Se ele já te disse desde o começo que não ia ser? Por outro lado, no 7 Relógios, as pessoas estão falando assim, ah, nem a Agatha Christie conseguiu salvar essa história. Só que não é a história da Agatha Christie. A história que tá naquela minissérie não é a história da Agatha Christie, sabe? E carrega o nome dela no título. O título está dizendo pra você, esta é a história da Agatha Christie. Mas se você assistir e ler o livro, você vai ver que claramente não é a história da Agatha Christie. Não é assim, nem perto, sabe? Não é nem perto a história dela. Então, eu tenho que dizer que, pra mim, o título desse filme faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, eu acho, sim, eu acho que é um filme muito melhor do que as pessoas estão dizendo. Não é uma boa adaptação. Não é. De novo, não li o livro, mas eu entendo que não é. Eu sei as coisas mais ou menos que acontecem, já vi muito falar sobre. Pesquisei sobre o livro na época que eu fiz o outro vídeo. Então, assim, não é fiel. Não é mesmo. Mas eu acho que ele, desde o começo, já tá te dizendo que ele não é. E se você chega no filme achando que ele vai ser, esperando que ele seja, eu não acho que o erro tá no filme. Eu acho que o erro tá em você. Eu acho que você tem que prestar atenção na mensagem que tá sendo passada. E a mensagem que tá sendo passada é desde o começo de que ele não vai ser fiel. Então, né? Não parece pra mim uma reclamação justa, sabe? Eu não acho que é uma reclamação
reclamação justa. Se você acha que, não deveriam se fazer coisas assim, adaptando tão livremente, tá, pode ser, aí é contigo. O Frankenstein, que eu fiz vídeo aqui não faz tanto tempo atrás assim, também não é fiel. E tem muito menos gente reclamando disso. Muito menos gente. As pessoas adoraram Frankenstein no geral. O público, em geral, adorou Frankenstein. Também é um clássico do século XIX, né? É um livro aí com status semelhante e também não é fiel. Também inventa mirabolâncias na história, muda um monte de coisa e as pessoas não estão reclamando tanto. Então eu acho que é uma reclamação muito seletiva, sabe? Que eu acho que é complicado. Eu acho que as pessoas escolhem muito de quem que elas vão reclamar e de quem que elas não vão reclamar. Muito mais com base em quem é ou sei lá, do que o material em si, sabe? Eu acho que o material em si tá, de novo, de um jeito que nenhum desses outros faz, te dizendo desde o começo que ele não vai ser fiel e te entregando um filme que é tipo, olha, eu me inspirei naquilo ali e fiz isso aqui. Vê o que você acha, sabe? Mas não espere que seja aquilo, porque eu tô te dizendo que não é aquilo. Enfim, eu acho que essa altura eu já tô me repetindo um pouco. De novo, eu gostei do filme, eu não acho o filme maravilhoso, absolutamente maravilhoso, mas eu acho um filme muito legal. Melhor do que alguns filmes recentes que eu vi aí, ultimamente. Eu acho que é realmente um filme bem bom. De novo, eu acho que você tem que estar ciente e o filme tá te dizendo que ele não é fiel desde o começo, então não vai esperando uma grande adaptação. Pra quem gosta desses romances modernos, eu não vi muitos. Eu na verdade não vi 50 Tons de Cinza. Eu já vi cenas, já ouvi falar muito, já vi análises profundas sobre, mas assistir eu não assisti. Mas eu entendo que é esse tipo de filme, sabe? É esse tipo de romance moderno, que é esse romance tóxico, que é um negócio que tá super em alta hoje em dia, né? Tá extremamente em alta hoje em dia. E eu acho que ela pegou essa coisa que é meio que o primórdio do romance tóxico, sabe? Pelo menos parte da história é isso. E ela pensou, hoje em dia romance tóxico tá super em alta, então deixa eu pegar essa história clássica, que tem esses elementos, e transformar ele numa coisa como se fosse um romance tóxico de hoje em dia. Porque eu acho que é isso, parece muito uma história de romance tóxico de hoje em dia. E eu acho que a ideia é essa, e eu acho que tá tudo bem, né? Se o filme se chamasse Morro dos Ventos Uivantes de Emily Bront, eu estaria aqui xingando, entendeu? Eu estaria aqui reclamando. Eu acho, de verdade, que pra mim as aspas fazem toda a diferença do mundo. E aí é isso. Então, vamos lá, como de costume, abrir espaço aí pra vocês. Já assistiu o filme? Deixa aí seus comentários, fala o que você achou. Você gostou ou não gostou? Eu acho que realmente não é um filme pra todo mundo. Eu não acho que você não pode gostar do filme. Todo mundo tem o direito de não gostar do filme. Eu só acho que querer que ele seja fiel não é justificado, porque eu acho que ele tá de cara dizendo pra você que ele não vai ser fiel. Então esse é o único ponto que eu acho complicado de se fazer. Agora, gostar ou não gostar, aí vai de cada um, né? Pode perfeitamente não gostar do filme. Isso é o de menos. Mas é isso. Se você viu, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você não viu ainda, tava pensando em ver, deixa aí nos comentários também o que você acha, qual a sua ideia, o que você acha antes de ver, o que você achou do vídeo, o que você acha do que eu falei. Deixa seus comentários aí pra gente conversar sobre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta aí com mais vídeos. É isso. Até a próxima. Valeu! Até mais!